Em 1985, um compositor brasileiro muito famoso, ele fez uma música para o PT na campanha para prefeito de 1985. Eu não sei mais da música, mas eu lembro de uma frase que é o que importa. A música dizia mais ou menos assim: uma cidade parece pequena se comparada a um país, mas é na minha, é na sua cidade que se começa a ser feliz. E eu nunca compreendi como é que um presidente da República ou um governador de Estado, mas sobretudo um presidente da República, ele pensa em governar um país sem levar em conta os entes federados, sem levar em conta os governos do Estado e sem levar em conta as prefeituras. Não apenas as prefeituras das capitais, as prefeituras das capitais, as cidades médias e grandes e as cidades pequenas. Porque todas as cidades têm a sua importância, porque é na cidade que acontecem os problemas da sociedade. É na cidade que a gente tem que resolver o problema da educação. É na cidade que a gente tem que resolver o problema da saúde. É na cidade que a gente tem que resolver o problema do transporte. Nós, quando fizemos o PAC em 2007, o PAC só foi o mais importante programa de investimento em infraestrutura nesse país, porque a gente soube ouvir os prefeitos das cidades grandes, das cidades médias e das cidades pequenas, e porque a gente soube construir as principais obras do PAC com os governadores de Estado. Não foi uma invenção do presidente da República, da minha chefe da Casa Civil ou do Ministério do Transporte ou da cidade. Foi uma combinação entre os entes federados que permitiu que eu tenho orgulho de dizer que nunca antes na história do Brasil um presidente da República tratou os prefeitos com tanta fidalguia e respeito como eu tratei no período em que eu fui presidente da República. E faço isso apenas por ter a compreensão de que o prefeito também tem interesse de ter a sua obra. O prefeito tem interesse em cavar o buraco na rua principal da cidade para fazer uma coleta de esgoto, para fazer uma ponte, para fazer a obra do prefeito, porque todo mundo quer ter a sua marca, todo mundo quer ter a sua obra. E não é justo o presidente da República achar que ele pode cair de paraquedas numa cidade e fazer as coisas sem levar em conta a necessidade que tem o prefeito ou a prefeita de uma cidade desse país. Nós estamos voltando a governar esse país. E quero dizer para vocês que, lamentavelmente, quando eu deixei a presidência em 2010, eu imaginava que, quando a gente completasse 200 anos de independência, o Brasil seria a sexta economia do mundo, a quinta economia do mundo. Eu até brincava com a Alemanha que a gente poderia ser a quarta economia do mundo. A minha tristeza é que o país andou para trás. A minha tristeza é que, em 2008, a gente chegou a ser a sexta economia do mundo e voltamos para a 13ª economia do mundo. O que não tem explicação para um país que tem a vocação de crescimento que tem o Brasil, porque, diferente de um país europeu que está quase tudo resolvido, nós ainda temos tudo para fazer. Na área do transporte, na área da educação, na área do saneamento básico, na área da coleta e tratamento de esgoto. Ou seja, nós temos uma quantidade imensa de obras para fazer que a gente não poderia estar vendo o emprego decrescer e o desemprego aumentar. Vocês sabem que nós chegamos ao governo com um acontecimento raro. É a primeira vez na história do Brasil que alguém começa a governar antes de ser governo. Porque o fato de ter sido aprovada a PEC em dezembro de 2002, ou seja, de 2022, é um fenômeno da natureza política. Porque nós não éramos governo,
mas o orçamento que tinha sido feito não cobria a necessidade do próprio governo que tinha criado. E nós, obviamente, que temos que agradecer, Divaldo, aos senadores, temos que agradecer aos prefeitos de todos os partidos, aos senadores e deputados federais, que nos ajudaram a aprovar uma PEC que permitiu a gente fazer uma coisa fantástica. Primeiro, recobrar o Bolsa Família, garantindo às pessoas R$ 600, mais 150 por criança até 6 anos e mais R$ 50 pela mulher gestante e pelos filhos adolescentes até 17 anos de idade. Mas permitiu mais ainda, permitiu que nós, no primeiro ano de governo, tivéssemos 23 bilhões de reais para investir em obras de infraestrutura. E só para vocês, prefeito, terem uma ideia, os 23 bilhões que nós vamos investir este ano é mais do que os 4 anos que foram investidos no governo passado. Só para vocês terem ideia. Só para vocês terem ideia, nós encontramos esse país, o Jade deve ter falado com vocês, com 186 mil casas paralisadas. Casas ainda do tempo da Dilma, casas do tempo do Lula, casa que estava para ser pronta em 2015 e que foi simplesmente paralisada. O Camilo Santana deve ter dito para vocês, são quase 4 mil obras da educação que foram paradas, e foram paradas por irresponsabilidade de quem governava, porque as obras já estavam projetadas, já tinha dinheiro disponibilizado e simplesmente pararam. Imagina vocês que eu agora estou viajando o Brasil para inaugurar a casa que nós começamos a construir em 2003. E são muitas casas. E ainda temos que construir o projeto de mais 2 milhões de casas que nós queremos fazer daqui para frente. E queria fazer um desafio aos prefeitos do Brasil e às prefeitas. Se o prefeito puder fazer concessão dos terrenos, a gente pode fazer a casa muito mais barato para o povo mais pobre desse país. Eu determinei a nossa ministra do Planejamento que fizesse um levantamento de todas as terras públicas que tem no governo federal e que fizesse um levantamento de todo o patrimônio, prédio nas cidades das capitais, prédio, casas, lojas, tudo que tiver abandonado, a gente tentar utilizar para transformar em moradia decente para as pessoas mais humildes desse país. Porque é a forma da gente acabar definitivamente com o déficit habitacional, que é uma coisa crônica. Eu lembro que na campanha de 1974, Edivaldo, você acha que não era nem nascido ainda? Já era. Eu lembro que na campanha de 74, quando o PMDB disputava com a Arena, quando o Quercia disputava com o Carvalho Pinto, eu lembro que naquela época o déficit habitacional era de 7 milhões de residências. E ainda hoje o déficit continua de 6 milhões de residências, ou seja, e a grande maioria das casas que são feitas pelo povo, a toque de caixa, às vezes em lugar indevidamente indicado para fazer as casas. E aí nós temos que cuidar depois atrás, sabe, de coisas que a gente não recupera mais, que são as pessoas que moram nas encostas, as pessoas que moram na beira de córregos, as pessoas que moram como moraram lá em São Sebastião, que quando desbarranca é o povo pobre, trabalhador, que morre. Eu queria que vocês, prefeitos e prefeitas, tivessem, e eu quero dizer na frente de cada companheiro aqui, que esse mandato será o mandato em que a gente vai ter que trabalhar mais do que a gente trabalhou da outra vez. Porque o Brasil não pode esperar e a gente não pode trabalhar em compasso de operação tartaruga ou operação padrão. A gente tem que trabalhar com muita vontade, porque esse povo precisa, primeiro, deixar o ódio, sabe, na lata do lixo, ou deixar o ódio dentro de uma gaveta e vir para a rua com muita esperança, com muito amor e com muita vontade de ver a sua vida melhorar. E nós vamos fazer. Posso garantir para vocês, nós vamos fazer a economia voltar a crescer, nós vamos voltar a gerar emprego, nós vamos recuperar a massa salarial, nós vamos voltar a fazer casa, nós vamos voltar a fazer as obras de infraestrutura que nós precisamos fazer. Eu não sei se vocês perceberam, o ministro do Transporte não veio aqui, mas o companheiro Valdez veio aqui.
Nós estamos com mais, ao todo são quase 14 mil obras paralisadas nesse país. Muitas delas com projeto pronto, muitas delas pronto para a gente começar a construir, e nós vamos começar a reconstruir. Vocês podem ficar certos que a gente vai voltar a fazer faculdade, a gente vai voltar a fazer escola técnica, a gente vai começar a fazer escola de tempo integral, porque você sabe que as escolas existentes hoje, na maioria das cidades, não permitem fazer escola de tempo integral, porque ela não tem estrutura, é uma caixa de fósforo, é uma caixa de papelão. Ou seja, nós precisamos fazer escola de outro tipo, de outro padrão, para que a gente garanta que as crianças dos nossos munícipes tenham direito a uma piscina, direito a um campo de futebol, direito a um lugar de música, a um lugar de teatro, ter um cinema. Ou seja, é preciso que a gente humanize a escola para que as crianças aprendam a se alfabetizar até os 2 anos de idade, coisa que nós não temos hoje. A maioria das crianças não consegue se alfabetizar. E nós vamos garantir a mudança na qualidade do ensino nesse país. Esse é um compromisso de fé. É um compromisso de quem voltou a governar esse país com 77 anos de idade. Eu falo sempre, eu casei em maio do ano passado. Eu poderia estar em casa, sabe, curtindo a minha vida de casado, mas eu sou teimoso, eu tenho esperança, eu tenho uma causa, e eu quero provar que a gente vai recuperar esse país, a gente vai recuperar a qualidade de vida, a gente vai recuperar a qualidade do emprego das pessoas, e a gente vai recuperar o protagonismo que o Brasil tinha no mundo. A gente vai recuperar o protagonismo, o respeito que o Brasil adquiriu no mundo. Na América do Sul, na África, nos Estados Unidos, sabe? Não vou na Rússia e na Ucrânia porque estou em guerra e eu vou me cuidar. Mas vou trabalhar pela paz. Porque não é possível, no século XXI, a gente ter guerra a troco de coisa muito pequena. Então, prefeitos, companheiros, eu não quero saber de que partidos vocês são, não quero saber que times que vocês torcem, não quero saber a religião de vocês. A única coisa que eu quero saber é que vocês foram eleitos pelo voto democrático do povo e vocês representam o povo da cidade que vocês moram. Em respeito ao fato de vocês representar o voto do povo da cidade de vocês, eu os tratarei todos como se fosse do meu partido, como se fosse da minha religião e como se fosse do time que eu torço, que todo mundo sabe qual é. Por isso, Edival, parabéns por esse encontro, e daqui para frente vocês sabem que no meu governo não faltará os ministros e não faltará o presidente da República nos debates que vocês fizeram. Porque eu não acredito que um presidente possa governar sem ouvir governadores e sem ouvir prefeito. Não acredito. Acho que a gente tem que entender que trabalhando separado, a gente é muito fraco. Trabalhando junto, nós somos muito fortes. Vou trabalhar para que os bancos públicos tratem de emprestar recursos para as cidades que tiverem capacidade de endividamento e de financiamento. Não tem sentido banco não querer emprestar dinheiro para que o Estado, um prefeito, faça uma obra. Ou seja, se o Estado tiver condições e a cidade tiver condições, o dinheiro não vai ficar no cofre do banco para ele render com juro. Vai render com obra para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu dizer para vocês que eu tenho uma sorte muito grande porque eu tenho um ministério que tem muita gente com muita experiência. Eu tenho possivelmente parte dos melhores governadores sendo ministro no meu governo. Prefeitos extraordinários e pessoas que já foram secretários em outros estados e já foram ministros. Portanto, nós não temos o direito de errar. Nós não temos o direito de fracassar. Se uma vez nós tivemos um presidente que dizia: eu não gosto de ser presidente, eu não deveria estar aqui, eu quero dizer para vocês, eu gosto de ser presidente e gosto de estar lá para provar que é possível a gente fazer as coisas que tem que fazer. Tem gente que diz: mas eu não gosto de político porque político não presta. Pois eu gosto de político.
Tem gente que fala, mas político é tudo ladrão. Mas o político, todo ano, a cada 4 anos, ele vai para a rua colocar o nome dele em julgamento para ser xingado, para ser avacalhado. A pessoa, quando faz um concurso com 18 anos, se aposenta com 80 sem fazer nenhum concurso mais. Portanto, eu aprendi a ser político, aprendi a gostar de política, aprendi a respeitar o político. Eu prefiro um político competente do que um técnico. Porque o político entende um pouco de tudo e muitas vezes o técnico não entende de nada. O técnico tem que ter um chefe e esse chefe chama-se o político, que tem competência para saber orientar. E é por isso que eu tenho orgulho de dizer para vocês, não nego nunca que eu gosto de política, não nego nunca que eu sou político e me considero um político com P maiúsculo, porque gosto daquilo que eu faço e quando eu faço bem. Portanto, não tenho vergonha de ser o que vocês são. Não tenho vergonha de dizer que são políticos. Tenho orgulho de ser político e façam aquilo que vocês prometeram durante a campanha para o povo, que tudo vai dar certo. Um abraço, gente, e boa sorte aos nossos prefeitos. Está encerrada esta solenidade.